Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa terceira reunião, ao nosso encontro, né, do grupo de estudos. Gostaria de agradecer a todos aqueles que tiraram um tempinho para me mandar uma mensagem, né? Na semana passada eu não estive presente, não estava muito bem, e é bacana como que mesmo distante há essa preocupação, né? Entre nós, do grupo, cursistas e formador. Obrigada, viu? Estou melhor, estou me recuperando aí da garganta, mas tudo bem. Então, hoje nós vamos falar sobre o SAEB, tá? Para vocês, é uma das únicas turmas que vai ser muito importante para a construção durante o processo já do relato de implementação, tá? Que vai ajudar vocês bastante na atividade avaliativa 2. Vai dar um norte aí para algumas ações. Então, nós vamos falar do SAEB, uma leitura para além dos resultados quantitativos. Então, nós vamos tratar exatamente não só da leitura dos dados, mas para que a gente possa ter esse olhar e acompanhar, enquanto equipe pedagógica, os nossos professores na escola. Então, lembrando, né, uma das nossas premissas aí do grupo de estudos, que é você, enquanto cursista, ser o nosso protagonista. E para isso nós precisamos desse momento com a câmera ligada, para que esse compartilhamento dinâmico aconteça no nosso grupo, que seja de modo respeitoso, acolhedor, que a gente possa sempre compartilhar as nossas ideias, ouvir também, né, um ao outro, e reforçando então a participação com as câmeras abertas, assim como prevê o nosso manual, tá bom? Então, hoje a nossa agenda é o nosso momento de acolhimento. Na nossa vivência, nós vamos ver um vídeo e também tratar um pouquinho daquilo que nós já vivenciamos na escola. Vamos também ter o nosso momento de fundamentação da prática. O nosso em ação vai ser o foco lá no índice do IDEB, lá no site do SAEB, para que a gente possa, dentro do INEP, descobrir então os níveis dentro da nossa realidade escolar. Depois, né, nós vamos então para o compartilhamento desse nosso em ação entre os grupos, e nós vamos também para o Queremos Chover, que é o preenchimento do nosso Forms, bem no finalzinho, e daí nós finalizamos então com a nossa mensagem de conclusão, tá bom? Então, um dos nossos objetivos da nossa reunião hoje é exatamente falar sobre essa avaliação externa que é realizada pelo SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Lembrando que a gente reforça isso muito entre nós, equipe, que o sistema ele vai avaliar não só a prática da série avaliada, no caso, nono ou terceiro ano, e na educação básica nós temos ainda o quinto ano, né, na etapa 1, no ensino fundamental 1. Então, todas as redes de ensino do Brasil, né, são avaliadas e suas instituições escolares com esses indicadores importantes sobre essa aprendizagem nas etapas do ensino que então se encerram. Então, geralmente são aplicadas nos ciclos que se encerram, por isso, quinto, nono e terceiro ano do ensino médio. Então, esses resultados vão muito além dos números, que vão representar, então, o objetivo do nosso encontro de hoje, que é essencialmente analisar as habilidades de cada nível de proficiência, relacionando assim a matriz da referência do SAEB. Então, ainda não foi disponibilizado para nós, de forma geral, enquanto equipe, né? Mas nós vamos ter esse momento também para receber as matrizes que serão cobradas já no SAEB. Então, provavelmente ali em maio, né, pelo dito, nós teremos já essa prática de receber, então, quais são as matrizes. Mas nós já conseguimos trabalhar com os nossos descritores, que são identificados descritores de menor acerto, que é a recomposição de aprendizagem que nós já observamos dos últimos resultados, e por isso que hoje, então, nós vamos estudar um pouquinho mais como analisar esses dados dentro da nossa escola e poder contribuir, assim, para que a nossa instituição tenha um avanço positivo quanto ao índice, né, do IDEB que nós precisamos alcançar. Então, a cada 2 anos é aplicado o SAEB, e essa avaliação é de quinto, nono ano, terceiro ano, nos componentes curriculares de português e matemática, e as médias do desempenho dos estudantes, elas são apuradas no SAEB, juntamente com as taxas de aprovação, reprovação, abandono, apuradas, então, no censo escolar, que isso vem compor toda a prática do IDEB, então, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.
Porém, para além desse indicador, esta avaliação também identifica a proficiência dos estudantes ao término da etapa. Por isso que a gente fala que quando termina a etapa, as habilidades elas são avaliadas nessa avaliação. Lembra que a gente falou ano passado sobre como essa avaliação acontece? Que o método é diferente do TCT, não é por resposta correta, e sim por teoria de aprendizagem. Então, tem lá os níveis e nós verificamos essas habilidades de acordo com a progressão do estudante. Então, tanto no SAEB quanto na avaliação agora da prova Paraná Mais, a prova Paraná não, ela avalia TCT, né? Correta por correta. Mas a teoria de resposta à aprendizagem, a TRI, é exatamente essa avaliação que vai nos dar um norte se o aluno está dentro daquela etapa, adequado aos índices de aprendizagem. Então, dentro, né, dessas questões, nós temos aquelas questões que vão nortear conceitos básicos, médios e avançados. Então, quando a gente vê dentro dessa crescente aquele estudante que por um acaso, né, vai marcar X em qualquer resposta e vai conseguir uma nota boa, não é nota boa de acerto. Ele vai simplesmente, né, apresentar o índice que ele não tem. Por isso que muitos alunos pontuam muitas questões, porém eles não têm a aprendizagem, a devida habilidade. Então nós temos também como ver isso. Nós vamos ter hoje nosso material de apoio e daí eu vou explicar melhor para vocês, tá? Durante o nosso processo lá na nossa atividade. Mas, afinal, o que significa essas habilidades? O que significa ser competente? Nós vamos então observar esse vídeo juntos, tá? Depois nós vamos comentar. Na avaliação educacional, trabalhamos o tempo todo com dois conceitos básicos, o de habilidade e o de competência. Mas afinal, do que se trata cada um deles? Pode não parecer, mas em nosso dia a dia, esses conceitos estão presentes em diferentes atividades que realizamos. Vamos ver como isso acontece? Imagine que você resolvesse aprender a tocar violão. O que precisaria saber para começar a produzir lindas melodias? Para isso, você deveria aprender a segurar corretamente o instrumento, conhecer a nota correspondente a cada uma de suas cordas, saber afinar o violão para então começar os primeiros acordes, de acordo com a posição das mãos e os movimentos sobre as cordas. Além de tudo isso, você ainda precisa ter boa discriminação auditiva, saber ler e interpretar partituras, conhecer as escalas musicais e tocar efetivamente. Cada uma dessas ações pode ser compreendida como uma habilidade específica. Se você, no seu processo de aprendizagem, adquiriu todas essas habilidades, parabéns! Você desenvolveu uma competência, tornando-se proficiente na arte de tocar o violão. Em síntese, habilidade é o saber fazer algo pontualmente, enquanto a competência é o saber fazer algo complexo, que demanda o uso harmônico de várias habilidades. Nos testes em larga escala, avaliamos várias habilidades diferentes, que juntas apontam uma ou mais competências dos estudantes em cada conteúdo e área do conhecimento avaliados. Tente você agora imaginar um exemplo na vida prática que poderia explicar essa diferença entre habilidade e competência. Alguém teria algum exemplo do que é habilidade, do que é competência dentro da sua área escolar, aquilo que você já vivencia na escola? Pode falar, Elizabeth. Boa noite.
Boa Boa noite, noite. professora. Boa noite, colegas. Então, embasada, assim, né, escutando e tentando compreender mais ainda sobre habilidades e competência, eu sempre coloco assim, né, quando vou trabalhar junto aos professores, o que é ter habilidade para chegar a uma competência. Eu sempre coloco assim o andar de bicicleta, para que se tenha a competência, né? Precisa da habilidade de saber ter equilíbrio, coordenação motora, saber, né, pedalar, e todos os outros requisitos, assim como do violão, que é necessário para poder chegar à competência de estar andando, se equilibrando na bicicleta. Então, é só para contribuir, porque me alargou assim mais o conhecimento quando eu escutei, né, esse videozinho, que ele traz, né, bem especificamente como compreender a habilidade, como compreender a proficiência, como aprender, né, a trabalhar com essa questão que do início parecia tão distante e hoje está no nosso convívio, no nosso dia a dia. Cada dia mais a gente vai aprendendo para poder dominar todo esse requisito, cobrado muito, né? Com nossos estudantes na escola, porque diz assim, ficou uma lacuna. Mas onde ficou a lacuna? Qual habilidade ele não aprendeu, né? Será que foi agora com a pandemia? Acredito que parte sim, mas trouxe muitas vezes de não ter queimado uma etapa lá nos anos, desde o pré-escola, desde a educação infantil. Só um comentário, professora. Obrigada, Elizabeth, pela contribuição, viu? E é exatamente isso, a gente fala tanto dessa construção das habilidades lá nas séries iniciais, né? Exatamente quando a gente fala na educação infantil, quando vai trabalhar com letramento, que leva para a areia, que explora, que o aluno tem que aprender primeiro fazer com a massinha e daí trabalha as habilidades manuais. Então, todo esse processo, ele é construído. E onde que ele se perde, né? Essa é a nossa pergunta. Se não tivesse pandemia, aonde estaria essa recomposição de aprendizagem? Onde estaria essa defasagem da aprendizagem? Então, de alguma maneira, isso acontece com os nossos estudantes, né? E a gente sabe que hoje, né, as habilidades, elas são outras, que os nossos alunos, e a gente tem que trazer também essa relação para o nosso professor, que eles têm habilidades novas, que eles têm também essa competência, aquilo que eles realizam com praticidade e é aquilo que eles têm domínio. Porém, nós ainda temos o dever, enquanto escola, de trazer essa competência e habilidade da prática escolar, da aprendizagem, da leitura, da escrita, que só nós, enquanto escola, temos. Eles vão ter outras para agregar, mas não são aquelas que nós temos. E esse é muitas das vezes do medo do professor, né? Ah, que está vindo a inteligência artificial e a gente vai ser substituído, que a gente vai perder o nosso lugar. E não é isso. O professor, ele sempre vai ser o papel essencial para que o ensino e o processo de aprendizagem aconteça. E nós temos que reforçar isso com os nossos professores, né? E por isso, então, que nós vamos realizar essa atividade, que vai trazer para nós, então, esse olhar do que a nossa escola já tem, né? Aquilo que nós já reconhecemos, para que a gente possa monitorar, então, essas políticas públicas que traz as evidências para a nossa escola, que traz evidência para o nosso estado, juntamente com as taxas de aprovação, de reprovação, aquilo que é apurado lá no censo escolar, aquilo que compõe o nosso índice, né, da escola, que não é apenas o conhecimento. Então, nós vamos acessar, né, esse link do site do INEP, todos juntos. Nós vamos escrever o código da nossa escola, nós vamos fazer um passo a passo, tá? Nós vamos, então, analisar o resultado da nossa escola, nós vamos identificar os níveis de proficiência, no caso, o que a maioria dos nossos estudantes se encontram. Pode ser do terceiro ou do nono ano, já escolham de preferência aquilo que vocês já estão acompanhando na escola, e caso vocês não acompanhem, né,
uma série que vocês têm interesse, e nós vamos então analisar o nível dessa proficiência em que a maioria dos nossos estudantes se encontram. Se é insuficiente, se é básico, se é proficiente, se é avançado, e daí nós vamos discutir então qual que é o nível de proficiência dos nossos estudantes na escola, tá? Nós vamos fazer isso individualmente agora para que depois a gente possa avançar para o nosso grupo, tá? Porque como é uma análise individual, depois a gente traz a discussão para o grupo, tá bom? Então, deixa eu fazer o passo a passo aqui com vocês. Deixa eu compartilhar outra tela. O nosso site do INEP, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Da nossa escola já está aqui. Deixa eu já colocar para vocês. Quem não sabe o código já manda para a pedagoga, pede para a coordenadora, pede para a secretaria. Sempre alguém tem o código, tá? Então, esse daqui é o código desse site aqui que eu estou, tá? Então, nós vamos entrar todo mundo junto. Oi, Dani, pode perguntar. É só olhar no BI, tem o código do INEP. Ah, é verdade, tem também no BI, para quem não tem o acesso. Então, o código do INEP lá do nosso colégio é 41002024. Nós vamos na edição mais recente, tá? Mas se vocês forem procurar, assim como a gente fez lá no Estudo Planejamento, tem desde a edição das edições anteriores, tá? Desde quando a sua escola é classificada dentro. Porque tem todo aquele parâmetro, então, de quantidade de aluno, né, por turma, para fazer essa análise também, tá bom? Então, você vai escolher qual que é a unidade federativa, que é o Paraná, qual que é a cidade que você reside, onde está a sua escola, e a dependência administrativa, que tem que ser a estadual, tá bom? Para você colocar, e daí você vem em pesquisar, tá bom? Eu vou esperar todo mundo, que daí a gente vai fazendo junto. Quando a gente clica em pesquisar, aparece para nós, então, o nome da nossa escola e o código para confirmar se é ela mesma, tá? E daí a gente vai em visualizar. Quando eu peço para visualizar, o site ele já me dá, então, todos os dados reais da minha escola dos últimos anos e principalmente daquela que eu selecionei da última edição, para que eu possa analisar os níveis de proficiência e também os dados que eu tenho das escalas. Então, as escalas, elas já trazem uma descrição daquilo que é da minha escola, aquilo que eu já alcancei, as habilidades que os meus alunos já adquiriram e aquilo que ainda está, ou aqueles níveis que ainda a gente pode alcançar, tá bom? Como que faz processo mesmo, professora? Qual que é o login e a senha? Não é login, tá? Deixa eu voltar. Isso, deixa eu voltar aqui. Isso, Só um deixa eu minutinho. voltar aqui. Só um minutinho. Tá atrasando a voz, tá tudo normal. Atrasando a voz, Tem tá tudo normal. o João me relatou que tá O João me relatou que tá com instabilidade na internet. Pode ser conexão. Tá, daí a tela inicial que aparece SAEB, daí login, cadastro representante, cadastro secretário. Você vai lá, onde que é? acesso. É o último. Ok, acesso público ao boletim da Acesso à escola. comunidade. acesso à comunidade. Isso. Ah, sim. Aqui Aqui que embaixo. coloca os dados. Tá Acesso certo. público ao boletim. Isso. O meu já estava na página direta, eu já avancei.
Professora, minha escola não tem resultados por conta da quantidade de alunos e da especificidade dela. Ah, perfeito. Podem acompanhar por aqui, tá? Eu vou fazendo passo a passo do nosso colégio, e daí vocês podem Ok, acompanhar por aqui. tá, ok. Porque o meu eu até busquei, eu sei que nunca sai o resultado, eu busquei agora. Não há resultados para essa instituição. Ok, professora, e quando nós estivermos com a tela aberta, a gente vai observando e analisando os dados ali. Isso, conseguiu chegar nessa página aqui? Conseguiu, né? Depois do olhinho. Sim. Depois. Sim. Perfeito. Então, aqui, o que que a gente tem que observar, tá? Se você olhar aqui, nós temos nono, português e matemática, tá? Português é uma cor, verdinho, e matemática é outra. E o terceiro ano também, então você pode analisar os dois, tá? Português e matemática. O que que nós vamos analisar? Língua portuguesa, qual que é o nível de proficiência da minha escola em 2023? Esse primeiro dado é o percentual total, né? E aqui eu vou ter, então, da minha escola no individual. Ó, eu tenho a minha escola, tenho o município e tenho o Brasil, tá? Se a gente olhar, né, para o município, para o estado e tudo aquilo que a gente já tem avançado, não está tão distante da minha escola. Porém, né, o índice do Brasil, a gente sabe que ainda é um nível baixo em relação, né, a toda a prática que nós realizamos. Então, o nível da minha escola, nós, aonde, né, a gente se destaca, é o nível 3. Olhando de 3 para 8, olha tudo que a gente tem que alcançar. Então, hoje o nosso desafio é, pelo menos, chegar ao nível 4, tá? E quando a gente olha do nível 3 para o nível 4, são muitas habilidades que eu tenho que alcançar, né? Porque a média, ela vai de 275 para 300. Maior, né? Ela vai ter que ser menor que 300. Então, eu vou ter que sair daqui de 250, que a minha média aqui, ela não é tão alta, né? Para mim chegar naquele dado, minha média hoje geral é 266. Então, eu tenho que sair de 266 e ir para 300. Então, é muita coisa. Então, assim, a gente olha, é dado, vamos subir, né? 2 pontos. Mas não, 4, né? É bastante para a escola alcançar, tá? Então, aqui são todas as habilidades que os alunos têm que adquirir, né? Desenvolver durante essa prática. E quando a gente trabalha especificamente o nível da habilidade, a gente tem que ir nos verbos, né? Que são aquilo que são as ações práticas do meu aluno realizar. Então, quando o professor, por exemplo, de pensamento computacional, de física, de geografia, vem e fala o que eu posso fazer para ajudar no SAEB, eu vou falar para ele, professor, nós temos que trabalhar esses verbos aqui. Então, dentro da sua disciplina, o que dá para o senhor promover? Com localizar, com identificar, com reconhecer, e daí o meu aluno, não só em português e matemática, eu consigo também abranger os outros componentes, né? Trabalhando de forma interdisciplinar. A prática de inferir o efeito do sentido da linguagem, e daí vem específico, né, em charges de histórias e também nos fragmentos. Porém, se eu trabalhar essas habilidades em outras práticas, pode ser que alguns dos meus alunos podem chegar no nível 5, porque se a gente analisar, tem alguns alunos que estão no nível 4 e 5, mas em sua maioria o destaque é o nível 3, tá? Se alguém quiser compartilhar o da sua escola, que é diferente, tá? E quiser mostrar e apresentar os dados, fiquem à vontade, tá bom? Aí eu vou deixar esses minutinhos para vocês, aí 8 e 5 a gente já volta, para daí a gente trazer a discussão e relatar na prática já do nosso em ação, tá bom?
para nós, então, materializarmos a nossa vivência, a intenção é exatamente avaliar quais os níveis que nós hoje identificamos os nossos alunos. Eu busquei 2 materiais de apoio aqui, só para a gente relembrar, mas isso daqui já foi trabalhado, tanto no estudo de planejamento quanto no ano anterior. Eu vou só compartilhar para vocês aqui, para vocês observarem, tá? Então, quando eu falo dos meus níveis de aprendizagem dentro da proficiência, eu tenho que saber identificar esses 4 níveis, que são os níveis do básico, né, o abaixo do básico, que é onde o meu 9º ano se encontra no nível 0 em língua portuguesa e matemática 0,1. Os alunos que estão no básico, que daí vão estar em língua portuguesa e matemática no nível 1 e 2 e 3, e em matemática 2, 3 e 4. E se a gente observar, são níveis diferentes para os terceiros anos. Qual é o meu nível adequado e qual é o nível, então, avançado? Então, quando eu olho para a minha realidade, aquele dado SAEB que a gente acabou de avaliar, aonde a minha escola se encontra? Então, para eu sair hoje do nível 3 ou do nível 4, se eu permanecer no básico, eu não vou ter um avanço de aprendizagem. Por isso que a gente fala do avanço para o nível 4, para o nível 5, porque daí você pula do básico, né? Avança do básico pro adequado. E aquelas escolas que já estão no nível superior, por isso que quando está na casinha 5, a intenção não é ir para o 6 e sim para o 7, porque daí você avança do adequado para o nível avançado. Então, você agrega para os seus alunos essa mudança do nível das competências e habilidades, tá? Lembrando também, que é outra coisa que eu disse para vocês aqui, o nosso método avaliativo. Então, a avaliação do SAEB, ela tem um método diferente, que é aquela prática onde os meus alunos, eles são avaliados pelo método de teoria de resposta ao item, aonde eles vão responder, mas não é a resposta por si só que vai construir essa aprendizagem. Eles avaliam e tornam os resultados comparáveis com o que o aluno já fez, ele trabalha níveis de dificuldade, ele vai mensurar a coerência das respostas dadas e ele vai classificar os alunos pelo conhecimento adquirido. Então, quando a gente traz tanto a nota do Enem quanto a nota, né, do SAEB, é exatamente essa comparação que eles fazem. Não é a quantidade de acertos, mas sim a progressão desses acertos dentro do nível de aprendizagem. Então, se a minha aluna, né, a Luísa, no caso, acertou 20 itens, todos eles acertaram 20, porém a Luísa é a única que tem toda a dificuldade básica no nível baixo respondida todas corretamente. E a média, ela conseguiu acertar ali 5 questões. E tá ótimo, porque ela teve uma progressão da sua aprendizagem. Já o Tiago, ele chutou todas as alternativas do nível básico, e daí então ele teve 2 acertos, depois ele acertou todas as atividades de dificuldade média, e aqui a gente falaria, nossa, não, o melhor é o Rafael, porque ele acertou todas, né, do nível avançado, da dificuldade mais alta, mas o Rafael, ele não teve a construção da dificuldade básica, então deduz que o Rafael chutou para chegar nessas respostas aqui, que são as avançadas. Então, toda essa prática de análise daquilo que eu trago de resposta aos meus alunos também vai trazer, né, inferir daí no resultado final. Pode falar, Beatriz? Olhando aqui para os dados, me chamou a atenção na minha escola, no 9º ano, que eles, no nível 1, temos 5,42%, e no nível 4, 27,95%. Eu estou entendendo direito que apenas 5% dominam as competências e habilidades do nível 1,
e 27,95 domínio do nível 4? São Isso habilidades mesmo. Dá diferentes por... entre si, não é uma construção, ou só 27% construiu isso bonitinho até chegar lá, mas 5% apenas marcado ali como compreende, eu fiquei um pouco confusa. Deixa eu Porque te eu mostrar entendo aqui, lá, chegou Bia, no peraí. nível 4. Deixa eu te mostrar. Pode perguntar, Beatriz, fica à vontade. É porque, assim, chegou no nível 4 com 27, vamos dizer, 28% de acerto, né? E de consolidação da aprendizagem ali. Mas aí tem 5% apenas lá no nível 1. Não deveria ter pelo menos 27%, 28% também no nível 1? Como é que elas conversam, ou não conversam, essas proficiências, essas competências entre si? Para você dominar lá no nível 4, você não teria que ter o básico lá? Então, quando a gente analisa, vamos olhar assim, tá? Quando a gente analisa o nível 4 ou o nível 5, que são os níveis mais avançados, esses alunos que passaram é a defasagem da recomposição. Então, vamos lá. Quando eu tenho nível 4, esse aluno, além das anteriores citadas, que ele já domina, ele é capaz das além. Então, além daquilo que ele já fez, que ele já domina, o 0, o 1, o 2 e o 3, ele vai além no 4. O que está no 1, ele não é capaz, ele saiu do 0 e parou aqui. Então, são os níveis diferentes de aprendizagem dentro da sala. Quando a gente fala, professor, identifica os níveis de aprendizagem, vem quem está no básico, quando chega lá no fim do ano, que é aquela loucura, vamos separar por etapa, quem que está no se liga, qual que é o nível, esse aluno está no básico, está no adequado, está no avançado, e o professor realiza a mesma avaliação, faz o mesmo tipo de atividade avaliativa o ano todo, e chega no fim do ano e quer reprovar o aluno, porque esse estudante, ele não tem a habilidade ainda, por exemplo, de se expressar, de inferir. Então, como que o professor está cobrando do meu aluno que está no nível 1 inferir? Ele só sabe reconhecer. Então, quando a gente analisa esses níveis, é essa identidade que a gente tem, que nós temos alunos ainda no nível 0, ainda no nível 1, ainda no nível 2, ainda no nível 3, que precisam todos avançarem juntos para o 4 e para o 5. Porque eu não vou trabalhar simplesmente com os 27% que eu tenho no nível 4 para avançar para o nível 5 ou 6 e colocar eles no avançado. São aqueles alunos que a gente fala que se destacam, que realmente já são alunos monitores, que são alunos que estão à frente, que já estão na prática do avanço. Porém, ainda a gente não encontra todos dentro desse mesmo nível. Dentro da nossa escola temos alunos lá no nível 7, porém não é a totalidade. Então, eu ainda tenho no nível 0 aluno que não sabe nada, que não tem habilidade alguma, tá? Ficou claro, Beatriz, para você? Entendi. O raciocínio lógico aqui estava muito rígido, eu estava querendo computar os 27 mais 5, daria 32% que dominaria o nível 1. Só que não, ele pega ali localizado só aqueles que ainda não têm os outros níveis. Entendi. Obrigada, É isso entendi mesmo, sim. porque ele já abrange os demais. Imagina, querida, imagina. Pode falar, Kátia. Professora, então, assim, observando os dados também, assim, você falou, eu estava aqui pensando, né, viajando, assim. Então, a escola, muitas vezes, mesmo que, ó, tem um áudio, nessa mesma tela está mostrando ali, ó, no nível 6 tem 6,83, né? E, anteriormente, tem vários níveis. Então, o professor, muitas vezes, ele meio que sempre vai ter que dar uma nivelada, porque o professor, muitas vezes, não consegue atingir esse 6,83 aí. E os demais que não atingiram, que é praticamente a grande maioria da sala que não atingiu, por mais que o professor tenta trazer ele do básico para o avançado, mas vai ter que ser a passos não longos, vai ter que ser um dia de cada vez, né? Porque a grande maioria não está
naquele nível 6 tão desejado ali, né? Nível 5 tão desejado. Uma grande maioria ainda está lá atrás. Sempre tem que pensar nessa recomposição, né? Você falando, eu fiquei pensando assim, pô, mas o professor exigir muito para que eles vão para a próxima etapa, claro, a intenção é essa, né? Mas vai ter que ser a passos não tão longos, porque senão a turma não avança junto com o professor, né? Nesse ideal, mas temos que avançar, eu entendo. Mas, olhando assim atrás, tem bastante gente ainda que está na... Não sei se eu soube explicar, né, o que eu estava pensando aqui. Não, é isso mesmo, Kátia, é isso mesmo. E eu adoro esse quadro como exemplo, porque quando a gente analisa, se o meu aluno não souber o básico, como que eu quero cobrar o médio avançado? Eu tenho que colocar todos esses, a Luiz, o Tiago, o Rafael, a Maria, o João, todos no nível básico. O básico tem que ser comum a todos, para daí eu conseguir um avanço, para daí eu conseguir para a dificuldade média. É claro que a gente tem os destaques, a gente tem aqueles alunos que já são estimulados pela família, que tem um agregado por trás, que já tem uma alta habilidade, né? Que é o diferente. Porém, são poucos. Então, dentro da nossa maioria, a nossa realidade ainda é o nível básico. Então, assim, como trabalhar isso com o nosso professor, né? Como trazer essa tratativa de forma a ele reconhecer que a gente precisa trabalhar com métodos avaliativos diferentes, que nós precisamos trabalhar com layout de sala de aula diferente, e daí vem todas essas ideias que a gente precisa avaliar de forma diferente, que o aluno precisa aprender, que o aluno precisa socializar, que as rotações por estações, que as metodologias ativas, que essas práticas vão fundamentar, vão materializar, esse aluno vai aprender o básico. Ele tem que ter o básico na cabecinha dele, para ele conseguir subir. É igual uma escada. Se ele não souber subir o primeiro ou segundo degrau, ele não vai para o último nível nunca. Então, essa ainda é a nossa dificuldade. Por vezes, nós acreditamos, pela evolução, pela tecnologia, que os nossos alunos já passaram de certa base. Não, isso daí eles já sabem, mas o básico eles não sabem ainda. Então, a gente precisa, é um passo para trás mesmo, Kátia, é retroceder um pouquinho, é voltar no nível básico, para que eles possam, então, ter esse avanço na aprendizagem. E para que se torne efetivo, é claro que o professor, né, o nosso parceiro, que o pedagogo tem que segurar na mão desse professor para que ele possa se sentir seguro, para que isso realmente possa acontecer. Porque não é fácil, porque a gente sabe também que toda essa evolução prática, essa cobrança que exige, né, dos dados, dos índices dos professores, também trazem para ele essa prática de um avanço, de querer ir logo para frente, de tocar, mas a gente sabe que não é assim, porque esse aluno ele não vai conseguir desenvolver aquilo que é básico para alcançar a habilidade mínima, tá? Então, vamos lá para a próxima parte. Aqui vem trazendo esse exemplo mesmo que vocês comentaram aqui, sobre a prática da análise. Então, quando a gente analisa os dados, a gente olha para a nossa escola e fala assim, poxa vida, olha só, lá no nível 4 eu tenho 20%, mas no nível 3, na matemática, como a Beatriz disse, eu também tenho 20%. Essa conta não bate, porque se eu somar 20 mais 20, como que vai funcionar isso? Não é, aqueles alunos em língua portuguesa já avançaram e lá na matemática eles também avançaram, mas eu tenho 20% que está no nível 3 e 20% que estão no nível 4. Então, há esse disparo entre um componente e outro. E quando eu analiso os dados do 9º ano, também eu tenho o mesmo resultado. Eu vou verificar que no nível 4, eu tenho nível tanto de língua portuguesa quanto de matemática no nível 4, que é aquela diferença quando a gente analisa, então, o material aqui, ó. Quando a gente analisa esse material do pedagogo, a gente vê que os níveis, tanto de avanço para os componentes, né, para os níveis de aprendizagem, eles são diferentes, tá? Para cada seriação. Pode perguntar, Fernando. Na verdade, não é uma pergunta, professor, é um comentário. Não sei a percepção dos colegas nas outras escolas, mas nós temos algumas vezes a percepção de que os estudantes não se envolvem
e não se engajam para a realização da prova Paraná, da prova SAEB, dessas avaliações externas, e que muitas vezes os dados que são aferidos, eles não refletem uma realidade, especialmente no ensino médio, a terceira série, vários estudantes fazem de qualquer jeito, terminam em 20 minutos uma prova que deveria demorar 2 horas para fazer, então nós percebemos que eles não colocaram realmente concentração, esforço, interesse em realizar a prova, e daí acabamos gerando dados muitas vezes não verídicos, ou não factuais, e analisamos em cima de dados assim genéricos, essa impressão que às vezes nós temos. É verdade, Fernando, e são irreais, né? Porque a gente sabe muitas das vezes das habilidades daquilo que a gente desenvolve. Por isso que a gente fala, poxa, por que que não poderia ser, né? Os dados do SAEB, assim como a avaliação interna, como a prova Paraná, que é pelo mesmo acerto e tal. Então, são níveis de habilidades diferentes. Eles relatam que esse método avaliativo é um método correto que eles têm para entender, então, esse nivelamento, é essa defesa, né, da escala do SAEB, do índice do IDEB, porque eles analisam na sua totalidade. Lembrando que nesse índice também da proficiência não está incluso a questão do IDEB do fluxo, tá? Porque uma coisa é o dado do IDEB, que é aquele índice que a escola tem, e esses níveis de proficiência é exatamente a aprendizagem que o aluno desenvolve. Pode falar, Júlio. Não, só fazer uma observação. O Fernando, acho que estava falando da minha escola. É a percepção que eu tive. E é isso que nós vemos, né? Por isso, essa preocupação de nós contaminarmos, né? A nossa primeira atividade aí é contaminar, então, os alunos, a família, a comunidade escolar, para entender o que é o SAEB, né? A importância que tem essa avaliação para os resultados da escola. O Júlio, né, falando que aquilo é a realidade da escola dele, ele também foi da área da política e sabe da importância das políticas públicas e desse retorno para a escola, né? Porque nós sabemos que o Estado, ele vê piamente essa prática e vai acreditar nos dados para que isso retorne de uma forma positiva para a instituição, para a comunidade. Então, a gente também tem que pensar em tudo isso quando a gente apresenta, né, o SAEB, os dados da nossa escola e a importância dos nossos alunos terem essa seriedade para desenvolver essa prática. Então, em cada nível de escala, né, do SAEB, descreve, então, uma habilidade específica que os estudantes eles são capazes de realizar, tanto em língua portuguesa quanto em matemática. Então, a proficiência ela é a descrição desses conhecimentos, das habilidades que os estudantes vão demonstrar ter desenvolvido em cada nível. E essa descrição pedagógica da escala indica que o aluno se encontra em um nível e sabem ou são capazes de fazer. E a partir dessa descrição, a escala consegue pensar, planejar, executar intervenções que levem a outros níveis. Esse daqui também é um outro documento que eu vou compartilhar com vocês aqui, para que vocês tenham como apoio. Utilizem esses materiais na escola, utilizem para atendimento durante a hora de atividade, para que os professores também tenham ciência que a gente, enquanto pedagogo, também estuda para acompanhar, para auxiliar, né? Que a gente não está trazendo dados ali e faz essa reflexão também junto, né? Aquilo que o Fernando trouxe, para nós também contaminarmos os nossos professores da importância de reforçar isso em sala de aula, para que os alunos tenham essa seriedade durante a realização, tá? Então, o documento, ele está aqui para vocês. E ele vai trazer, então, o que é as habilidades que estão em língua portuguesa e matemática. Dentro do meu sistema de avaliação, eu tenho um conjunto de avaliações externas em larga escala, que vai permitir, então, o INEP a realizar esse diagnóstico. Então, eu vou ver, dentro de língua portuguesa e matemática, as habilidades, se elas são práticas, cognitivas, socioemocional e estruturada em relação a determinados objetos. E eu trago os níveis, então, das habilidades, que são o insuficiente, o básico, o proficiente, o avançado. Então, nós temos a escala de proficiência, nós temos a matriz de referência, nós temos os descritores, né, de menor e de maior acerto, ao qual nós já trabalhamos lá na Prova Paraná, e os itens, que é um instrumento avaliativo que vai permitir, então, aferir se esse estudante desenvolveu ou não
essa competência, essa habilidade, tá? Então, tudo isso eu trago no momento que eu estou desenvolvendo a minha prática com os meus alunos. Então, quando a gente desenvolve a prática, o professor ele tem que estar ciente que é tudo isso que está sendo avaliado. A competência, a habilidade, aquilo que o meu aluno já realiza, já alcançou dentro da nossa prática escolar. Então, esse é o caminho. Em 2025, as escolas regulares elas vão agregar a matriz da unidade curricular, que é a recomposição de aprendizagem, que já está em vigência. O professor dessa unidade, ele terá que planejar, desenvolver esse processo de recomposição nos terceiros, nos nonos anos, para a língua portuguesa, para a matemática, e contribuir, então, para a melhoria dessa proficiência dos estudantes. Você, pedagogo, será essa peça fundamental para orientar esse professor, sempre de mãos dadas, né? Para que a próxima semana, então, sente com o seu professor, faça, né, um caminho junto com ele. Nós temos, então, que identificar essa proficiência atual, nós temos que especificar essas habilidades que os alunos estão na atualidade, definir esse nível de proficiência almejado para 2025, conhecer os descritores que são trabalhados. Até então, nós tínhamos alguns professores que tinham dificuldade de encontrar esses descritores, isso já está mais, né, disseminado entre eles, já entenderam o que é o descritor, o que é o desinho, o que é o desão, né, para que eles possam entender que o que é a matriz, o que é a matriz antiga, o que é a matriz atual. Então, identificar esses conteúdos como pré-requisitos para, então, trabalhar com os nossos estudantes em sala de aula, tá? Então, todas essas práticas que nós realizamos dentro da nossa escola faz parte desse processo pedagógico e também é essencial para que os nossos professores sintam-se acolhidos e para que os nossos estudantes lá na ponta sintam, então, essa acolhida na prática do caminho para a proficiência. Então, nós estamos aqui só na reunião 3 e a nossa jornada para a proficiência é caminhar juntos aos nossos estudantes. Pode perguntar, Dani. Não estou te ouvindo. Deixa eu ver se a professora vai me entender. No slide anterior falava que era insuficiente, básico, né? Tem uma tabelinha que diz, por exemplo, nível 0, 1 e 2 é insuficiente, nível 3, 4 é básico. Como que eu sei identificar assim? Deixa eu te mandar um print, eu tenho um documento aqui do ano anterior, eu usei aquele que eu mostrei para vocês, que eu compartilhei. É um documento que a gente usou também no estudo e planejamento, né? E nós também utilizamos no Pedagogo em Foco ano passado. E nós temos, então, esses índices separadinhos, tá? Eu vou compartilhar contigo aqui, tá, Dani? Para daí ajudar pode mandar no grupo? Pode mandar no grupo, professora? Daí todos já recebem o... Perfeito, perfeito. Eu tiro um print aqui e já encaminho, tá? Deixa eu só explicar o em ação, daí eu já mando como material de apoio para vocês realizarem, tá? As atividades. Obrigada, querido. Então, quando a gente vem tratando dessa prática do em ação, nós vamos identificar quais são as habilidades do nosso nível indicado, o nível que pretendemos alcançar, os descritores, identificar os conteúdos que são pré-requisitos. Então, a gente vai estar em 4 grupos e cada grupo vai trabalhar um nível diferente, tá? Nós temos o nível 3 e 4 para o terceiro ano de matemática, e nós temos o nível 4 e 5 para o terceiro ano de língua portuguesa. E nós temos o nível 4 e 5 para a matemática do nono, e 4 e 5 para o nono em língua portuguesa, tá? Dentro do Em Ação, também vai ter material de referência para vocês, para que vocês possam utilizar durante a prática da construção, tá? Nós vamos ter 20 minutinhos, para que daí vocês possam construir esse em ação, desenvolver. Deixa eu mostrar para vocês como que vai ser, então. O nosso em ação de hoje, ele tá aqui. O nosso em ação, ele vai trazer, então, essa... Lembra que a gente trabalhou semana passada a matriz de Eisenhower, aquilo que é importante, que é essencial, e a gente separou pelas partes, né? Aquilo que é prático e urgente, e aquilo que não é tão urgente que eu posso delegar. Então, o Em Ação de hoje, ele vem mais ou menos no mesmo quadrante, mas é essa noção prática daquilo que nós temos que avançar enquanto escola. Então, eu vou trabalhar com o meu professor já nesse olhar.
aquilo que eu posso construir, aquilo que os meus alunos já têm de aprendizagem e aquilo que a gente vai avançar, tá bom? Deixa eu ver aqui que o meu em ação não tá indo. Aí, foi. Então, aqui, ó, onde nós estamos, tá? Então, você vai descrever as habilidades. Escolham da escola, no caso, né? Um do grupo, né? Escolhe a escola que vai, aquele que vai ser o redator, para daí apresentar os colegas. E daí vocês colocam onde vocês querem chegar, indicar os descritores que precisam ser trabalhados e os conteúdos como pré-requisito. Prof, mas onde que vai estar tudo isso? Tá tudo aqui, ó, nesse material da recomposição da aprendizagem, tá? Já vai estar descrito para vocês logo aqui dentro, tá bom? Então, vocês já conseguem identificar e realizar essa análise. Então, nós temos tanto do terceiro ano de matemática, quanto de língua portuguesa, quanto do nono de matemática, quanto de língua portuguesa, tá bom? Eu vou dividir vocês em grupos, e daí vocês já vão saber onde vocês vão realizar essa atividade com os grupos, tá? Deixa eu copiar aqui para vocês o outro documento, para deixar como apoio, além desse apoio que vocês já vão ter. Eu vou inserir no final do documento, porque daí fica evidente para todo mundo. Esse documento fica salvo no Saiba Mais de vocês, tá? Da reunião. Então, quando vocês precisarem, é só vir aqui, daí vocês já vão ter ele como apoio, tá? Esse material aqui é do ano passado, então eu tô colocando no final do Em Ação de vocês, para deixar como apoio, tá bom? Então, esses daqui são os níveis, tá? De aprendizagem. Então, se a gente for olhar aqui, o nível de aprendizagem que nós temos, que está sendo trabalhado, são todos dentro do adequado, tá? Então, aqui, língua portuguesa e matemática, ele vai variar um pouquinho daquilo que é do nono e do terceiro ano, tá bom? Que são os níveis 3 e 4, tá bom? Então, aqui vocês vão conseguir já observar, tá bom? Então, o avanço é do nível básico pro adequado, tá bom? Então, como que a gente vai trabalhar isso? Os materiais de apoio já estão disponíveis. Já coloquei lá para vocês. Deixa eu só dividir os grupos. Um grupo fica aqui na sala principal, tá? E os demais, os outros 3, vão para salas de apoio. Lembrando que depois eu passo, caso alguém não tenha pego ainda o documento, eu passo para daí redistribuir, tá bom? Mas eu vi que já tem bastante gente aqui, ó, acessando, já consegue ver, então, as atividades, tá?
O grupo 2 é terceiro ano português. Eu vou colocar terceiro ano LP, tá? O primeiro ano na sala principal, o primeiro grupo vai ser matemática terceiro ano. Então, quem ficar na sala principal já sabe que é matemática terceiro ano. Na sala 3, será matemática no ano. Matemática. Sala 4. Nono. Língua portuguesa. Qualquer dúvida é só chamar, tá, pessoal? Eu vou estar por aqui e a gente consegue construir junto, mas vai ter um tempo bom aí para vocês realizarem. Então, lá no grupo 4, nono ano, língua portuguesa, ficou Denikid, Kátia, Leda e Rosicler. No grupo 3, matemática, nono ano, João, Elisângela e Daniele. Grupo 2, terceiro ano, língua portuguesa, Daniela, Fernando, Maria Madalena e Maristela. E no grupo principal, Beatriz, Cristiane e Júlio, com matemática do terceiro ano, tá bom? No primeiro grupo. Alguém levantou a mão para perguntar alguma coisa? Dani, pode falar, querida. Não era justamente que tem duas Danieles, né? Daí você falou Dani só no começo, mas agora, obrigada. Ah, tá, é que eu falei Daniela Gil depois, né? Isso, aham. Ah, perfeito, perfeito. Então, uma ficou no grupo 3 e a outra, uma no terceiro ano e outra na matemática, tá bom? Então, eu já vou abrir as salas. Bom estudo para vocês, tá? Olá, Beatriz. Olá. Cristiane. Você é Cristiane, né? Basicamente, são 3. Pois é, você, acho que tem mais 3 pessoas aqui, tirando a prof. Tem mais 2. O Denikid não é do nosso grupo. Será que é? Não é, não, né? Tá Cristiane, mas só tá... Olá! Você não é o Denikid. Tá escrito ali, ó, Denikid Araújo. Você tá no computador dele. Ai, que bonitinho. Então, tá. E a Cristiane? Cadê a Cristiane? Oi, Cristiane! Acho que saiu também. Ô, Beatriz, vamos aproveitar a professora aí para nos ajudar. Nós ficamos com o terceiro ano de matemática. Isso. Explora, eu vou compartilhar com vocês um modelo, tá? De exemplo que tem aqui. Tá. Não é brinquedo, não, gente. Vocês estão achando que é fácil? É. E que não é fácil. A prof hoje chegou. Nossa, sorte que eu lembrei desse documento que estava lá no ano passado. Eu falei, eu tenho
nós trabalhamos ano passado, porque daí dá para evidenciar. É isso daqui, ó. Então, onde que nós estamos, o que a gente vai reconhecer, né? Aquilo que são além das habilidades, aquilo que vai além da nossa prática, o que é determinar, o que eu vou trabalhar com os meus alunos no reconhecimento, em resolver problemas. Esse daqui, ele é só um modelo, tá? Então, como eu vou identificar os descritores, não são muitos, só você vê que é 2, 3, e identificar os pré-requisitos, né? Olha só, no terceiro ano do médio, aquilo que a Kátia citou, nós vamos trabalhar a área de triângulos e retângulos, que é do sexto ano. Então, se eu não trabalhar lá a função polinomial do primeiro grau, né, o gráfico de função, aquilo que é básico, eles não vão conseguir avançar. Então, os meus alunos não é nem aquilo que eu preciso ir além, é aquele básico do básico que ainda eles não têm domínio. E é aquilo que a Beatriz refletiu. Eu não tenho todos os meus alunos no nível 4, então como que eu quero, né? Tá com todo mundo lá, se ainda eu tenho 15% no nível 1, 15% no nível 2, então vocês podem usar isso também como apoio, tá? Para dar um norte para vocês. Mas cada um entra aqui, ó, nesse documento da recomposição, que daí vocês vão conseguir trabalhar. Mas coloca 3 itens, ó, em cada um, que já resolve o nosso problema, tá bom? E depois a gente traz para a discussão do grupo, tá bom? Então, tá bom. Deixa eu ir para as outras salas. Vamos lá. Tá, nós temos que entrar, então... Ela deu um documento, uma cópia, né? Nós temos que acessar primeiro já para colocar nosso nome lá, nosso grupo, não é? Acho que isso mesmo. Já vamos ver aqui na Meet se tem... Deixa eu ver aqui. Isso, ela postou para nós. Acho que a gente já vai lá no matemática. Sim. Não tem um lugar para colocar o nome, mas a gente pode... Só tá o nosso aqui, onde ela postou. Daí, talvez, eu acho que ela vai colocar... Será que esse... Não, esse que eu abri é o modelo que ela... Eu abri um modelo aqui dela. Será que temos que fazer uma cópia daí? Ana, licença, filha, a mãe está no curso. Eu acho que não, mas nós temos que abrir tá o exemplo aqui, é um exemplo que está aqui, né? Uhum. Onde estamos, onde queremos chegar, daí nós temos que copiar lá do material em ação, mas lá no material em ação. Mas... Você é formado em que área, Júlia? Pedagogo? Eu sou pedagogo. A nossa luta é porque a gente não conhece daí na profundidade esses conteúdos aqui, né? Tipo, por exemplo, a área de triângulos do sexto ano é super importante para, né? Mas vamos tentar fazer aqui. Então, vamos lá, vamos tentar. Eu quero achar que o... agora eu achei aqui a turma nossa, mas eu não sei compartilhar. Você sabe compartilhar? Cristiane, sabe compartilhar, Cristiane? Eu estou meio perdida aqui. Vamos lá, ó. Tá lá no muralzinho aqui no chat, tá lá no segundo, de baixo para cima no segundo. Só apertar que daí nós vamos sair onde que nós temos que fazer o trabalho. Tá, deixa eu ver aqui. Isto. Não, acho que não. É isso. Também não estou achando aqui, hein? Oi? Também não achei aqui. Como é que... Não estou conseguindo compartilhar também. Não? Não. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Mas esse que abriu aí, abriu para vocês alguma coisa ou não? Não abriu, não? Tá, peraí, achei aqui. Achou? Achei.
Ah, agora sim. É esse daqui? É esse daí. Tá. É. O nosso é o Não, grupo, só que esse é de língua. O nosso é matemática. nosso é o grupo 1, para cima. Vai O lá. nosso É o primeiro grupo. Aí. ela postou um modelinho. Grupo 1, tá aqui. Vou pôr os nossos nomes, tá? Isto. Onde nós estamos? O que nós vamos escrever aqui? Onde nós estamos, nós temos que abrir o... Peraí, deixa eu ver. Eu acho que nós vamos fazer uma cópia do exemplo que ela deu. Porque estava conversando com o Júlio aqui, a nossa dificuldade da não formação na área, né? Uhum. Ana, abaixa um pouquinho, filha, a mãe está numa reunião. Eu acho que nós podíamos copiar mesmo o que ela mandou lá, ó. Copiar dois assim, onde estamos ali, copiar os 2 primeiros, não sei se dá, né? Deixa eu ver. Sim. Esse é o material lá que ela postou, né? Que tem o básico, insuficiente, é isso, né? Isso. Tá. Nós estamos no básico, é isso? Nível 2, nível 3? Na minha escola está nível 2, nível 3. É. É igual a nossa, então. Tá. É, a nossa está no nível 4, 27%, mas cadê o resto? Então... Tá. Você não consegue colar? Tá tão pequenininho aqui para mim no meu note. Por isso que eu escrevi. Colar? Vocês querem que escreve tudo? Dá para copiar e colar, né, Cristiane? Só que assim, eu não sei se a gente... Essas habilidades previstas aqui, é isso? Ela falou que pegasse 2 ou 3, Ana. Tratamento de informações, isso? É, pegar o 2 e o 3 aí. Tá, pera lá. Deixa eu ver. Aí eu vou pegar as habilidades do SAEB, é isso, né? Isso, você vai pegar ali onde estamos. Reconhecer o valor máximo de uma função quadrática. Será que é isso que nós temos que fazer? É os descritores, então. É porque eu dei uma saidinha e eu me perdi, me desculpem. A matriz, né? Ah, tá. É porque ali já tem onde estamos e onde queremos chegar. É isso? Ela deu um exemplo para a gente poder fazer o nosso. Onde estamos? Aquilo que já sabe nível 3, dava para copiar e colar, né? Uhum. Gente, a gente vai ter que copiar e colar, na verdade, porque a gente entende o que de matemática. Eu não entendo nada, gente, de né? matemática. E minha outra área é que eu sou formado em língua portuguesa. Ai, olha só. Tivesse pego língua, a gente estava... Ô, professora, isso aí, professora, nos ajude aí. Voltou. Ah, é tão legal passear nos grupos que daí você vê a loucura acontecendo. Nós estamos aqui loucos também para tentar fazer. Achar aqui. Pode falar, meus queridos. A gente estava conversando, professora, da nossa dificuldade de não formação e conhecimento da especificidade da área, né? É verdade. De conversando com o professor formado na área, ajudando ele a conduzir, né? A organização do pensamento, da ação, mas esse conhecimento específico falta para a gente na hora de montar esse descritor aí, que é básico.
E quando a gente olha, essa é uma dificuldade também real, enquanto nós prática, né, de equipe pedagógica, a gente também tem essa dificuldade para delimitar junto ao professor o que é pré-requisito, o que não é, né? Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado. É bem esse diálogo que nós temos que trazer. Eu acho que aí no material do Em Ação Modelo vai trazer para vocês alguns descritores já delimitados que dá para vocês usarem como exemplo. A gente pensou em usar o seu e comentar um pouco. Isso, pode usando, gente. Não fica sem vergonha de usar. Pode utilizar ele, porque daí vocês já conseguem ter um norte, exatamente por causa dessa discussão, porque a gente não sabe o que é conteúdo básico para aquilo, né? E a gente traz esses apontamentos mesmo para a dificuldade. Na hora da discussão do grande grupo, tragam isso também. Porque é importante ressaltar isso, né? Sim. E é aquilo, é o passo para trás, é a gente reconhecer que não sabe tudo, né? Que a gente precisa aprender com o outro. E isso com os alunos também. Porque muitas das vezes o professor quer deter o saber e falar que sabe tudo, que eu já vou, e não sabe, né? A gente precisa trabalhar com a prática. Fiquem à vontade, tá? Tá. Cristiane? Oi. Vamos pegar o material da professora que ela colocou ali. Eu estou copiando aqui. Ah, ótimo. Me localizei agora, tá? Onde estamos, onde queremos chegar. Eu estou copiando. É que à noite só sou eu de pedagogo aqui na escola e ensino noturno é bravo. Agora tá me chamando ali. É bem isso, eu também estou aqui. Falei, não vou sair, estou aqui em atividade, não posso sair. Sim. Professor que acha o aluno. Sim. Ainda vou chegar nesse nível de conseguir fazer no meu horário de trabalho. Ai. A grande dificuldade desse trabalho em grupo é que enquanto um está colando, o outro está escrevendo, daí começa a descer e subir. Vocês que estão no primeiro, ninguém, né, não vê tanto, mas o pessoal que está lá embaixo, o pessoal está mandando mensagem. Ô, prof, avisa o pessoal que está descendo, que tá colando no lugar errado. Deixa eu ver se eu consigo só materializar e descer um pouquinho os demais. Mas o pessoal quer colocar toda... Como que vai trabalhar isso numa aula ou num trimestre? Deus, o tanto de conteúdo que tem aqui. Esses alunos vão infartar. Deixa eu descer aqui. Ô, Cristiane. Oi. Você conseguiu, né, copiar lá pelo que eu vi lá? Colei. É só aquilo? Tem bastante coisa. Eu colei algumas coisas. Não. Tem muitos conteúdos. Será que é só isso mesmo que nós temos que fazer? Eu acho que sim, né? Não tem mais nada? Então, que bom. Eu acho que é isso. E, na verdade, é uma coisa difícil, né? Se a gente vai com o professor até achar o descritor, que também não deve ser uma coisa fácil para o professor de imediato. Isso. Vai ter que pesquisar, ia dar umas boas 2 horas de conversa com o professor. É importante mostrar esse material para os professores, né? Porque aí eles entendem, né? Para eles vão entender quais os conteúdos que tem que trabalhar.
Mas eu acho que a nível, assim, pedagogo é fazer essa ponte mesmo, né, de mostrar. Uhum. De colocar o professor, né? Assim, a gente tem trabalhado muito isso aqui. Meu Deus do céu. É que realmente, né, o engajamento deles para essas provas externas é muito difícil. Acho que o sistema também do professor, que ele tem 200, 300 alunos, é muita coisa para ele identificar todas as dificuldades dos estudantes. Sim. É muita coisa. Eu trabalho no município à tarde, um professor tem 30 crianças. É diferente, né? Ele já é para identificar uma coisa, dificuldade. Agora, você identificar a dificuldade e fazer adequação para 200 a 300 alunos? Sim. E eu também trabalho no município à tarde, e assim, ainda é um trimestre para você conhecer bem o aluno, né? Imagine o professor aí com esse monte de aluno, não consegue. E às vezes 5 escolas, né? 5, 6 escolas, cada escola com a sua rotina, o seu jeito. É bem complicado. Não é fácil para eles. Uhum. Eu não sei na região de vocês, mas a nossa aqui, o ano passado, o núcleo quase deixou a gente louco, de tantas coisas que foram sendo criadas e criadas, implantadas. Aí até eu falei para a chefe do núcleo, olha, os professores não estão tendo tempo de ensinar, nós não estamos tendo de repassar, é muita coisa para repassar ao mesmo tempo para os alunos. A gente tem que diminuir um pouco o ritmo e se concentrar mesmo na aprendizagem, no básico que eles têm que aprender. Porque eles não aprendem o básico. Sim. O que é importante, né? E a nossa escola aqui, lamentavelmente, de 2017 para cá, ela só veio caindo no SAEB. Estava no nível 4. Aí caímos para o nível 2, 3. Para recuperar agora é complicado. A gente vai vendo dos pequenininhos, né, que à medida que vai ficando 4º, 5º, 6º ano, ensino médio, que eles vão aumentando a experiência com a escola, mas o nível vai decaindo, é uma coisa que chama a atenção, pelo menos nas escolas que eu estou. Eles estão no 1º, 2º, 3º aninho de um jeito, daí vai, 4º e 5º já tem uma queda. A gente percebe quedas, assim, ao invés de ter... Deu uma melhorada, foi a proibição do celular. Agora nós estamos mais tranquilos um pouco com a proibição total do celular. Uhum. Antes era impossível dar aula, não tinha jeito. Fone de ouvido, celular, não tinha condições. Uhum. Agora, pelo menos, tem uma mudança também na direção e com mais autoridade aí para proibir essas coisas. Mas o ensino noturno é complicado, em todos os aspectos. Imagina, eu PSS, Júlio, imagina eu saindo de uma rede privada e caindo no ensino médio noturno. Eu fiquei 3 anos, os meus primeiros anos foram no ensino médio noturno. Menino, foi uma loucura, hein? E assim, é legal porque agora, esse ano eu não tô, né? Eu peguei só formadores à noite, que eu tenho um filho pequeno, falei, vou priorizar a casa, né? E peguei só durante o dia. E daí eles me procurando, cadê a Andriele? Cadê a Andriele? Porque a gente reconhece pelo nome, você pega, né, firme para ir para a sala, e daí volta de intervalo que não quer voltar. Olha, só por Deus. 3º ano passado eu fui madrinha de um 3º ano, foi bem bacana, assim, uma turma que eu tinha acompanhado desde o 1º ano, eles me chamaram para ser madrinha de turma, eles foram na diretora e falaram assim, pode ser pedagogo? A gente não quer nenhum professor, a gente quer a pedagoga. Ela falou, olha, isso nunca aconteceu aqui, mas pode ser o 1º ano. Aí eu fui homenageada no fim do ano, foi bem legal, uma turma assim bem bacana. Teve bastante alunos, daí a gente fala, né, dos resultados. Alunos que passaram para a Unespar, que entraram agora em Direito, Educação Física. Então, assim, é aquilo da gente acreditar, né? É do ensino médio noturno, mas a gente sabe que ainda dá resultado. Tem aqueles que dão trabalho,
mas não é superior àquilo que a gente consegue colher de bons frutos, né? Ah, não, nós temos, assim, puxa vida, esse ano aqui passou alguns alunos nossos na UEL, e passar na UEL não é fácil. É verdade. Então, a gente comemorou muito isso. E já levou para as salas, contando a história de cada um que passaram pelo ensino noturno também, então, na UEL. Então, e os alunos da manhã, 2 passaram em medicina. Então, foi Olha legal. que legal. Que bacana. Essas que passaram em medicina, elas chegaram a fazer cursinho junto também, Júlio? Não. Não? Somente escola. Nossa. Mas, assim, é que tem alguns alunos que são diferenciados, né? É outro nível, né? É a família. Aí tem, por exemplo, essa que passou, a mãe é professora de matemática, uma delas. A mãe é professora de matemática e o pai já trabalha na escola aqui como secretário. E a outra, mesma história, né? Os dois são professores, já tem todo um suporte. Nossa, mas mesmo assim, a gente conhece tantas pessoas que já Que estão tentam, no né? 5º ano de cursinho, não entraram ainda em medicina. Pois é, olha. Né? Felizmente, as 2 entraram aqui, as 2 alunas nossas. E esse ano, eu não sei, na UEL, várias pessoas passaram, eu não sei o que aconteceu, mas foi um diferencial. Muitos alunos da rede pública passaram na UEL. E a UEL sempre foi um desafio enorme, a UEL aqui para nós. Aí eu acho que a cota agora da prova universidades foi muito bom, né? O ano passado teve uma aluna nossa que foi para Cascavel, do noturno também. Ela entrou como segunda chamada em medicina. E daí conseguiram chamar ela e tal. Nossa, ela ficou toda feliz. Já era abril, eu acho, e daí eles estavam ligando para ela ir. Nossa, a mãe não se continha. Falou, não, você vai, era o sonho dela. E daí a UEL agora, eu acho que assim, uma opção a mais para quem é daqui do Noroeste, né? Porque é Londrina, né? Ao invés de ir para Curitiba, né? Vai para Londrina. Então, eu acredito que a prova universidades foi uma boa sacada. E eu acho que tem a melhorar, né, para os próximos anos. Porque é aquilo que os meninos comentaram, ainda não tem essa seriedade de fazer, de ver que vai mesmo, né? Que vai valer a pena e tal. Quando um vê o outro indo, vai contaminar novamente. Porque é uma geração que não tem, né, o interesse, né? A gente vê que eles não querem seguir a carreira, né? É muito imediatismo, né? Este celular aí, eu acho, é muito imediatismo, é tudo muito rápido. Não estão a fim de pagar um preço como nós pagávamos, né? Pagaríamos. Ou não, para eles não deu certo, tá bom. Lá tô largando, tchau. pulando fora, como eles estão pulando fora. Nós já somos uma geração resiliente, né? Meu tempo era difícil, muito difícil. Eu falo para eles, eu falo, menina, eles reclamam, né? Minha mãe não quer me trazer de moto, não sei o quê, não sei o quê. Falo, menina, onde eu morava era estrada de chão, de terra, tinha que colocar sacola para andar com tênis branco. Ah, imagina que a senhora fazia isso? Eu falei, eu tinha que andar 3 quarteirão para pegar o ônibus, então não tinha como. Tinha que colocar o tênis dentro da sacola, porque eu gostava de tênis branco para a escola, mas se eu fosse ele pisando no barro ia sujar. E eles não valorizam isso, né? Porque hoje entrega na porta, tá tudo bonitinho, compra a roupa que quer, tudo que quer. Nossa, e essa facilidade também, né? A mãe entra com o carro no estacionamento minúsculo da escola, que tem que deixar o alecrim dourado lá dentro. É difícil, né? É verdade. Ô, vida, né? Eles estão... É tudo de mão beijada. E essa oportunidade agora, né? Tempo, professora. Como assim Pessoal, não deu tempo? Vamos ter advertência agora. Voltamos a forceps para o grupo principal. A gente estava falando e de repente, do nada, voltamos. Fomos abduzidos para cá. Todo mundo já voltou. Ai, que gostoso. É bom assim quando rende, né? Quando parece que não dá tempo de tanta coisa que tem pra gente fazer, né, Kátia? Mas não igual parece escola, que não deu tempo mesmo, professora, não terminamos. Vai embora e fala, meu Deus, não deu tempo de eu fazer isso hoje. A Kátia sempre fala assim, ó, deixa um pouquinho para amanhã, não tem problema, né, Kátia? Deixa um pouquinho para amanhã, não tem problema, não.
Nós vamos trazer a discussão geral exatamente para essa prática, tá? Daquilo que nós analisamos dos dados gerais. O documento em ação, eu vou propor, tá, pessoal da sede, da próxima vez, uma dica aí que o João trouxe, porque cada um, no momento que está utilizando, vai interferindo no outro. Então, da gente trazer documentos individuais para os grupos, tá? Eu acho que valoriza mais o trabalho e daí a gente consegue trabalhar mais tranquilo, tá bom? Mas eu acredito que tenha sido bem satisfatória a nossa ação, bem produtiva, tem dado muito certo esse momento do Em Ação, e é isso mesmo, é o momento de nós discutirmos, de trabalharmos, de encontrar a realidade do outro e de vivenciar essa prática. Então, eu acho que é muito importante também esses momentos de partilhar, mesmo que seja no grupo pequeno, né? Mesmo que a gente não consiga falar no grande grupo, mas no pequeno grupo ali, quando a gente está com os menores, a gente consegue entender a realidade de cada escola e também aprender, verificando que lá na minha escola não funciona, mas no do outro, a dica que eu dei vai ajudar. Bom, então no grupo 1, a Beatriz, o Júlio e a Cris quiserem falar rapidinho sobre a dificuldade maior do que foi delimitar, onde estavam, né? Que é ali no grupo 3 para o grupo 4 e como que vocês avançaram aqui no grupo, tá bom? Fiquem à vontade. Então, grupo 1, isso? Isso, Bia, pode falar, fica à vontade. Então, nós conversamos ali no grupo, primeiro da dificuldade que o pedagogo sente quando se trata da especificidade da área, do domínio do conteúdo da área. E que a gente, é um trabalho mesmo de construção e de pegar na mão realmente do colega e ajudar a pensar, organizar o trabalho dele, que ele, contando com esse domínio do conteúdo que ele tenha. E aí a professora tinha passado para nós um auxílio ali no modelo de matemática, e nós colocamos, então, os descritores que estavam ali já naquele modelo, justamente considerando essa dificuldade de construção que perpassa todo um caminho, que vem desde o 6º ano, por exemplo, tem ali um item que era para ver as questões de geometria do 6º ano, área, triângulos e retângulos de 6º ano, para dar conta de um conteúdo, uma habilidade de 3º ano do ensino médio. Aí eu não sei se a gente lê item por item, se há necessidade. Está fechado. Não, não precisa não, Bia, tranquilo. Não precisa ler item por item, não, tá? É só a questão mesmo da gente entender essa indicação dos descritores, né, que são trabalhados, os conteúdos que vão estar dentro, olha, né, a proporção desses conteúdos dentro da prática escolar, tá bom? Mas eu acho que é isso, essa grande dificuldade que nós temos também nesse desenvolvimento, né, de delimitar essas ações, tá bom? Muito obrigada. O grupo 2, da língua portuguesa. Então, no grupo 2, nós também, de semelhante modo, tivemos dificuldade nessa experiência como pedagogo de encontrar as informações rapidamente, porque não é a nossa especificidade de área de atuação. Então, quando nós precisamos identificar os descritores, deu um pouco de dificuldade, onde localizar os descritores, e quais são os conteúdos que são pré-requisitos correspondentes a estes mesmos descritores, né? Então, a gente se bateu um pouco nisso, a falta de habilidades que precisamos ter para desenvolver nossa competência nesse tipo de trabalho, né? Mas, mesmo assim, colocamos ali, selecionamos 3 ou 4 habilidades em que estamos e em que gostaríamos de chegar, e também 3 descritores com alguns conteúdos pré-requisitos correspondentes que deveriam ser trabalhados. Mas isso ficou bem claro que é um exercício que se aprende na prática, sentando com o professor, ao orientá-lo, trocar ideias, que a gente não vai ensinar o professor, nós vamos trocar experiências e aprender juntos com o professor, porque diz muito da especificidade de cada área também. Mas foi muito legal, o exercício foi bem válido, porque nos aguçou aqui a corrermos atrás e treinarmos isso mais na prática.
Obrigado. Obrigada eu, Fernando. Obrigada, tá? Grupo 3. Só um pouquinho. Professor, eu vou comentar também, eu faço as palavras do Fernando. Foi um exercício para a gente bastante complexo, porque ali os níveis, ele estava ali no boletim, então foi tranquilo, né? Mas quando chegou na parte da gente ver quais eram os descritores respectivos e depois quais eram os conteúdos, ali piorou. Mas a gente preencheu ali como exercício mesmo, porque como o Fernando falou, quando você senta com o professor, ali o próprio professor, ele vai conduzindo, né, você vai perguntando e ele já sabe, né, então foi um exercício bem complexo para a gente aprender mesmo, tá bom? Obrigada. E é bacana, né? Porque o professor ele exemplifica, ele traz a vivência, ele traz o conteúdo, ele já tem aquilo, né? E quando a gente traz, e é isso que é bacana quando a gente trabalha com o professor ele já sabe o conteúdo, como trabalhar essa habilidade de forma diferente. Professor, metodologia, muda a metodologia, vamos trabalhar de outra forma, porque isso eles já dominam e a gente vê com clareza, né, essa prática no nosso dia a dia. João e o grupo 3. Não, professora, o 3 foi o que a Daniela acabou de falar. Ah, perfeito. Acho que você pulou o 2. Ah, o 2. Ah, tá. O grupo 2. O da língua portuguesa, eu pulei? Não, nós já falamos, professor, nós já falamos o grupo 2. Foi Fernando. Perfeito. O grupo 3 também, né? Da Dani. Agora é o grupo 4 da Kátia. Kátia, Denick. Então, nós conversando aqui, né? E o 9º ano trata bem essa questão. Andrelli, deixa quietinho. Parei, desculpa. Ok. A gente discutindo no grupo lá que essa questão da inferir, né, o texto, principalmente para os 9º anos, trabalhar o texto mesmo nas suas diferentes formas, né? Ali tem identificar os conteúdos, a carta ao leitor, tirinha, e também traz também que não só a língua portuguesa trabalha dessa forma, né? Artigo de opinião, todos os demais componentes também podem ajudar na língua portuguesa, para todo esse trabalho. Depois, logo embaixo, ele tem os descritores, André, localizar a informação, inferir informação implícita e explícita no texto. Então, não só a língua portuguesa, né, mas todos os outros componentes podem estar ajudando também os descritores, né, para os escritores ali, tá bom? Perfeito. Obrigada, pessoal. Foi muito bacana e importante, né, esse momento. Eu acho que essa produção ela é essencial para que a gente tenha também materializado essas práticas. Aqui, então, é o nosso a avaliação de hoje, tá? O nosso forms, podem preenchendo aí. Eu vou só compartilhar as últimas telas para daí a gente fazer o encerramento e finalizar a nossa noite de hoje, tá? E é exatamente esse exercício nosso em ação. Lembrar que nós, enquanto pedagogos, precisamos aprender a percorrer por este caminho junto ao nosso professor. É literalmente pegar na mão e andarmos juntos, tá? E dá tudo certo. Deixa eu pegar aqui. Tá demorando um pouquinho para carregar os slides, mas nossa turma é AR, né, professora? Isso, AR, isso mesmo.
Nós já compartilhamos. Só para lembrar vocês, a data de entrega da nossa orientação pedagógica do SAEB, tá? Trabalhado ou com a comunidade ou com os estudantes. A nossa atividade avaliativa, que é o nosso relato de implementação, esse atendimento de hora-atividade, acompanhamento com o professor, todos esses subsídios que nós trouxemos hoje, exatamente da prática do SAEB, com descritores, recomposição de aprendizagem, tá? Para a gente trabalhar com o nosso professor. Já compartilhei, então, nossa terceira reunião de hoje, né, o formulário, para que vocês possam registrar, então, as impressões. Lembrem de colocar isso que a gente colocou como observação, para que o documento que seja trabalhado em grupo seja individualizado, para que não tenha, né, o problema aí de um ao outro impedir, tá bom? Pedagogo, como você pretende percorrer esse caminho pela proficiência com seu professor já na próxima semana? Então, aqui, ó, né, fica só um adendo para vocês refletirem como pensar. Esse daqui é o Saiba Mais, inserir todos esses documentos e mais aqueles, né, que nós trabalhamos hoje, tá, que foram alguns extras, e essas são as nossas referências de hoje, tá bom? O meu muito obrigado, tenham todos uma boa noite e até a próxima reunião. Pode falar, Dani? Não? Boa noite. Fique à vontade. Boa noite, querida. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, bom descanso. Até a semana que vem. Se Deus quiser. Tchau, tchau.